Hoje é terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Eu sou Gabriel Amaral e vamos de duas notícias aqui, na verdade três notícias sobre zagueiros, né? Foco de mercado, em parte é meio que boatos, tá? E você sabe que aqui no Raiz Tricolor a gente fala dos assuntos, mas a gente fala na real mesmo, sem ficar, não, pode ser que venha, olha só, enfim. Vamos falar sobre isso aqui e também sobre o caso Vitor Mendes, né? Enfim, a gente não tem notícia, mas estão andando as coisas e a gente precisa ficar de olho nisso. Giro de notícias, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo. Esse ângulo vai ficar direto? Não, provavelmente não. Só tá assim porque eu fiz a transmissão ontem e como eu vou viajar nessa terça pela manhã, e dessa vez não é para jogo do Fluminense, depois de um bom tempo, faz um bom tempo que eu não viajo sem ser para jogo do Fluminense, mas aí eu já deixei tudo armado aqui, não recolhi nada, não ajeitei nada, porque eu vou ter que levar o notebook, mas apesar de eu ir viajar, segue tudo normalmente, tá? Vai ter vídeo aqui no canal, vou pro Uruguai, vou pra Montevidéu, mas lá tem internet, no Uruguai funcionam as coisas, eu vou estar acompanhando as notícias, vai ter vídeo aqui normalmente aqui no canal, vou gravar de lá do hotel ou de algum lugar que de repente eu esteja, segue normalmente aqui as programações de vídeo aqui do canal, beleza? Não tem férias, youtuber nem trabalha, né? Mas também não tem férias, então não tem muito o que fazer não. Se inscreve aqui no canal também, tá? Dá essa moral, estamos aí com 204 mil inscritos, muito obrigado aí por mais 1.000 inscritos que a gente bateu. Vamos embora? Vamos falar um pouquinho sobre a possível volta do Vitor Mendes, acho que é o primeiro ponto que chama atenção. Alguns colegas meus mandaram no WhatsApp, eu confesso que eu não tinha percebido, mas algumas pessoas que acompanharam esse caso do Vitor Mendes pela rede social, pelo Instagram, para ser um pouco mais preciso, eu tô sem óculos, mas acho que vou conseguir enxergar ali, disseram que o Vitor Mendes, em determinado momento, tinha tirado a foto de perfil dele do seu Instagram, a camisa do Fluminense. Tinha tirado a camisa do Fluminense da sua foto de perfil. Aí, enfim, pode ser por vários motivos ali. Pode ser porque ele queria preservar a imagem do Fluminense, foi aconselhado por isso. Pode ser porque ele ficou com raiva do Fluminense, porque afastou e tal. Pode ser vergonha, sei lá. Mas ele tinha tirado. Muitas pessoas viram. Repetindo aqui, eu não vi, mas bastante gente próximo a mim, bastante gente assim, considerável, né? 3, 4 pessoas falaram de fato, não, ele tinha mesmo tirado. E nessa semana, pelo menos desde o domingo, já está aqui de novo o Vitor Mendes no seu Instagram com a camisa do Fluminense. Isso pode dizer muita coisa, inclusive nada, tá? Isso pode dizer um monte de coisa, inclusive nada. A última foto que o Vitor Mendes tinha postado foi no jogo contra o River Plate, no dia 3 de maio. Pouco depois, ele é pego, né? Enfim, é denunciado. Na verdade, ele não chega a ser denunciado, né? O Vitor Mendes, a verdade é que ele é citado em mensagens da investigação penalidade máxima. Apreenderam celulares e dentro desses celulares tinham mensagens do Vitor Mendes entregando, afirmando ali que iria entregar o jogo, comemorando e aceitando e tomando o cartão para poder facilitar a vida de apostadores. Então assim, o Vitor Mendes, ele não foi até agora indiciado pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Não foi chamado a depor, não teve nada disso ainda. Mas, por outro lado, ele foi citado e bem claramente, eu não sou juiz para julgar ninguém, mas ao meu ver, é uma prova muito forte de que, de fato, ele teria se vendido para poder manipular o resultado enquanto jogava pelo Juventude. Então, assim, até o momento, só alguns jogadores, eu não lembro o número exato, mas é por volta de uns 20 e alguma coisa, que foram indiciados e no STJD foram punidos. Alguns de maneira ridícula, como o Eduardo Bauerman, que pegou 12 jogos, e alguns de uma maneira bem rigorosa, com o Igor Catatal, se eu não me engano, foi banido do futebol, ainda teve que pagar uma multa altíssima. Então, assim, alguns jogadores já foram indiciados, e aí sempre bom lembrar, você tem a justiça comum,
que é esse caso de ser indiciado. O Bauerman, todos os jogadores ainda vão responder à justiça comum. Ainda podem, por exemplo, o Bauerman pode estar liberado pelo STJD para poder jogar, mas ele pode ser preso, entendeu? Pela justiça comum. Tem a justiça desportiva e a justiça comum. Pela justiça desportiva não tem nada do Vitor Mendes, não aconteceu nada, e pela justiça comum ele só foi citado, ele não foi indiciado até agora para depor nem nada disso. E aí onde que a gente entra? No desespero clubístico, aqueles caras que estavam lá atrás falando assim, não, nossa, tem que tirar todo mundo do futebol, essas pessoas têm que ser excluídas e tal. Aí agora já tem a galera que tá bem assim, então, o Vitor Mendes só foi aquela mensagem, não tem mais nada depois, né? Não tem problema na STJD, não tem problema na justiça comum, reintegra o cara e bota o cara pra jogar, puta. Enfim, né, eu sigo com a mesma opinião. Pra mim tem que ter punição rigorosa e mesmo se não tiver a punição rigorosa por parte da justiça, seja desportiva ou comum, tem que ter punição rigorosa por parte do Fluminense. Eu não quero um jogador desse jeito no Fluminense. Eu não quero um jogador que, se acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Martinelli nessa semana, eu não vou olhar e falar bem assim, você é um merda, você é horrível. Eu vou olhar e vai falar bem assim, você é um merda, você vendeu esse resultado. Então, eu não quero ter essa dúvida, né, em um jogador do Fluminense que tenha feito isso. Então, eu não sou a favor, mas deixa aqui embaixo, no desespero agora, se é a favor de que o Vitor Mendes fosse reintegrado, o Fluminense botasse ele pra jogar e ficasse usando o jogador até que de fato a justiça tivesse algum problema, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você quiser continuar se atualizando dessa notícia, além de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, você tem que baixar o OneFootball. É um aplicativo de futebol que tá aí presente em um monte de países. Então você que mora fora do Brasil, alô galera de fora do Brasil, galera dos Estados Unidos, galera que mora na Europa, galera que mora no México, tem um que sempre comenta que é da cidade do México, galera da América do Sul, dos outros países, pode baixar o OneFootball. A galera da Ásia, da África e da Oceania também, acabei não citando, mas tamo junto aí também. A galera da Ásia, principalmente ali, você pegar o Japão, recebe o meu vídeo 5 horas da tarde. Todo dia. Baixa o OneFootball, tá? Vale a pena você ter esse aplicativo no seu celular, ter bastante notícias. Eu consulto notícias de vez em quando também por lá, ó. Aqui, ó. Eu acabo ficando muito antenado em todas as notícias, mas quando eu abro aqui, ó, Fluminense, amanhã, por sinal, tem jogo da seleção de Quênia contra Paquistão. Até isso tem informação no OneFootball, pô. Vai lá, baixa o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição e tem um QR Code aqui também do lado na tela, que é só você apontar sua câmera agora. Vamos falar sério, né? Vamos falar sério aqui. A outra notícia, na verdade, são duas notícias que chamam um pouquinho a atenção. Uma é uma não notícia e a outra é uma notícia que eu não confio muito. Vamos lá, em ordem. Matéria do torcedores.com, do Wilson Pimentel. Fluminense avalia a contratação de zagueiro dispensado pelo Corinthians. Fabian Balbuena está na mira do tricolor das Laranjeiras. Zagueiro teve passagem apagada pelo Corinthians e foi devolvido ao Dínamo de Moscou. Qual que é a situação do Balbuena? Só para entender de cara assim, tá? Segundo a matéria do torcedores.com, Balbuena entrou no radar do Fluminense, as partes já estão conversando, ou seja, os empresários do Balbuena e o Fluminense, já há 2 semanas, já chegaram até a projetar valores, só que ele tem contrato lá com o Dínamo de Moscou até 2025 e tentaria rescindir amigavelmente. Só que ainda tem um outro fator, que é, no Corinthians o Balbuena ganhava 800 mil reais por mês. Isso é um salário do nível do Cano, marca do Marcelo, então, enfim, impensável, né? Só que, obviamente, além do salário, incluía luva, incluía bônus ali por metas que ele atingiria, ou outros valores complementares. Então, talvez de salário, se ele conseguisse abaixar e etc., seria uma outra lógica. Só que ainda tem um detalhe, tá? O que facilitaria essa saída dele do Dínamo de Moscou? A questão da liberação da FIFA para que jogadores usem uma cláusula da FIFA para poder não voltarem para os seus contratos na Rússia. Enfim, por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, assim, o Balbuena tem essa prerrogativa da FIFA que ele pode virar e falar assim, opa, eu vou ficar no Brasil por empréstimo. Não quero voltar para a Rússia e a FIFA autoriza, independente da vontade do Dínamo de Moscou. Nesse momento, a tentativa do Balbuena é de rescindir amigavelmente. Fala, cara, eu não vou ficar aqui estendendo, vamos rescindir que eu não vou voltar, vocês vão ficar aí comigo no contrato, eu não quero voltar e eu tenho essa prerrogativa da FIFA de não voltar. Enfim, não vou voltar, beleza? E aí, talvez consiga. Uma notícia do Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro
que mora na Rússia, enfim, cobre o futebol russo também. Recomendo seguir lá, Fábio P. Aleixo. Fábio Paleixo, né, no caso, lá no Twitter, vale a pena você seguir. Ele diz: Fabián Balbuena não deve voltar ao Dinamo de Moscou. A tendência é o zagueiro usar a cláusula da FIFA para estender sua permanência no Brasil. Ele é um dos que ainda pode usar o mecanismo por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então é isso que o Fábio Aleixo disse sobre o Balbuena. E aí o Wilson Pimentel, do Torcedores, foi quem colocou o ponto da negociação dele com o Fluminense. A princípio eu olho para essa notícia e eu falo bem assim, cara, não vai rolar, acho que não rola. Só que aí tem dois fatores. Primeiro, o Balbuena quer ficar no Brasil e tá no banco no Corinthians. Inclusive uma das grandes mudanças do Luxemburgo, que já foi criticada, já foi elogiada e agora parece que é criticada de novo, enfim, é a mudança, justamente a troca da zaga do Corinthians, né? A zaga do Corinthians vinha jogando com Gil e Balbuena por vários enfim, tinha o Fagner e o Fábio Santos também, e ultimamente a defesa do Corinthians, na verdade, vem jogando, já botou o Bruno Mendes pela lateral direita, já colocou pela lateral esquerda o Matheus Bidu, então assim, vem rodando muito, e o Balbuena é um jogador que não fica no Corinthians. Agora, eu sempre achei o Balbuena um zagueiraço, só que eu também achava o Henrique não um zagueiro, o volante do Cruzeiro, um volantaço. Ele veio pro Fluminense em 2020 e não jogou nada, porque eu achava o Henrique um volantaço em 2010, 2011, 2009. O Balbuena também, eu sempre achei um zagueiraço. Em 2018, 2017. Aí ele dá uma sumida ali porque ele vai pra Inglaterra, joga no West Ham, não se firma 100% no West Ham ali e tal, joga, mas enfim, não é uma garantia total. Aí vai pra Rússia, volta pro Corinthians e, apesar de eu continuar achando um bom zagueiro, não se firmou no Corinthians. Eu não tenho conhecimento profundo a ponto de saber se é uma boa ou não. Mas, enfim, o fato dele já estar no Brasil, acho que encaminha isso. Aí é um contraponto, né? O Fluminense vai atrás de um zagueiro. Se for atrás de um zagueiro, é para suprir o Vitor Mendes, né? E não renova, vai dispensar o Vitor Mendes mesmo. Porque a lógica de trazer um zagueiro agora, se for manter o Vitor Mendes, é zero. Cheio de outras posições que nos preocupam muito mais. E aí, um outro fator é que o empresário do Balbuena é o Juliano Bertolucci, com quem o Fluminense tem estreitado totalmente a sua relação, seja para vendas, seja também para trazer os jogadores e etc. É o empresário de alguns jogadores que estão no Fluminense e o Mário Bittencourt tem uma boa relação, troca ideia, conversa, etc, etc, etc. E isso, obviamente, encaminha contratações também para o Fluminense. Enfim, então nesse momento o Fluminense tenta o Balbuena, segundo o Wilson Pimentel, mas tem alguns entraves. Outro nome que pipocou, aí esse eu procurei notícia e não achei nada, é do Júnior Alonso, aquele zagueiro ex-Galo, que chegou aí, voltar, enfim, uma loucura ali o Júnior Alonso, tá no Krasnodar da Rússia, e segundo o Fábio Aleixo, são grandes as chances dele não ficar no Krasnodar e nos próximos dias deve haver alguma novidade. O Júnior Alonso estava no Galo, chegou a ser vendido, aí foi emprestado de volta por conta da guerra da Rússia e depois de jogar meia dúzia de jogos lá no Krasnodar, acho que uns 15 jogos só, deve voltar. Júnior Alonso, o Balbuena é paraguaio, o Júnior Alonso também é paraguaio, então tem essa junção aí dos dois. E, assim, bola por bola, a idade é igual, 31 pro Balbuena, 30 pro Júnior Alonso. Bola por bola eu prefiro mil vezes não, mas no momento eu prefiro o Júnior Alonso. Tá só pra deixar claro, acho um zagueiro melhor. Mas enfim, não tem nada, Júnior Alonso não tem nada, não faço a menor ideia, foi só um delírio coletivo de uma galera que começou a dizer Júnior Alonso, não tem nada. Agora, o Balbuena tem uma notícia de fato falando sobre essa possibilidade. E o Vitor Mendes, esse também, vamos ver se volta ou não. Tamo junto, até a próxima, valeu.